Coisas e detalhes de objetos do seu cotidiano que você nunca soube para que serviam, mas têm utilidades mais impressionantes do que você imagina. Esse é o tema de hoje. Vamos explorar os segredos dos itens que você usa no teclado, no grampeador, nas latinhas de refrigerante, na trena, nos copos, nas garrafas de vinho, nos cadeados, nas mochilas e até nas panelas. É hora de desmistificar esses objetos. Preparados para ter a mente explodida? Mas antes, eu sou a Nath Dantas e você tá na playlist Só Pra Curioso aqui no Universo Plural. Começando com um clássico do guarda-roupa masculino. Essa alcinha ali de trás da camisa social, sabe? Bem no meio das costas. Muitos pensam que é só um detalhe de design, talvez para dar um caimento melhor ou algo do tipo, mas a verdade é que essa dobra tem uma função histórica super prática. Lá atrás, quando guarda-roupas eram um luxo para poucos e cabides eram raridade, as camisas sociais eram penduradas em pregos ou ganchos. Isso permitia que a camisa fosse pendurada sem amassar, mantendo-a impecável. Uma solução simples e engenhosa para um problema do passado, mas que pode ser aproveitada para hoje também, caso você não tenha um cabide por perto e não queira deixar sua camisa amassar. Fica a dica. Agora o item número 2. Se você já viajou de avião, com certeza já notou um pequeno furinho na parte de baixo da janela. Parece um defeito, né? Mas esse furinho é crucial para a segurança e para a integridade da aeronave. As janelas dos aviões são feitas com 2 ou 3 camadas de acrílico. O furinho que está na camada do meio serve para equalizar a pressão do ar entre as camadas. Quando o avião sobe, a pressão externa diminui drasticamente, enquanto a cabine é pressurizada. Essa diferença de pressão poderia quebrar o painel interno. O furo permite que o ar se desloque, garantindo que a camada externa suporte a maior parte da pressão, protegendo você e a estrutura do avião. É engenharia pura. Agora, quem nunca tentou apagar a tinta da caneta com a parte azul da borracha e só conseguiu rasgar o papel, né? A gente cresceu ouvindo que essa parte era para caneta, mas a verdade é um pouco diferente e bem mais lógica. Originalmente, a parte azul da borracha não foi feita para apagar caneta. Ela foi desenvolvida para apagar marcas de lápis mais escuras ou em papéis mais ásperos, onde a parte vermelha, que é mais macia, não era tão eficaz. A parte azul é a mais abrasiva, por isso a sensação de que ela rasga o papel, sabe? O mito de que ela apagava a caneta se espalhou e as fabricantes até se adaptaram a essa crença popular, mas a sua função original era outra. Se você tem um tênis esportivo, provavelmente já notou aqueles furinhos extras na lateral, né? Perto ali do cadarço. A maioria das pessoas os ignora ou pensa que são apenas para ventilação ou então para decoração. Mas eles são um segredo bem guardado para quem busca conforto e segurança. Esses furinhos extras servem para dar um reforço adicional na amarração do tênis ao pé, especialmente para atletas. Eles permitem que você crie diferentes técnicas de amarração, criando um ajuste mais firme e personalizado. Isso ajuda a evitar que o pé deslize dentro do tênis quando você está andando ou então correndo, prevenindo bolhas e machucados e proporcionando, é claro, mais estabilidade durante a prática de exercícios, melhorando assim a performance de quem está usando. Você já se perguntou para que serve aquele furo no meio do seu pegador de macarrão? Não é para escorrer a água e nem para pendurar. A função dele é muito mais útil do que você imagina, especialmente para quem vive sozinho ou então não quer desperdiçar comida. Esse furo foi inteligentemente projetado para medir a porção individual de espaguete. Sim, a quantidade de macarrão cru que cabe dentro desse buraco é, em média, a porção ideal para uma pessoa. Chega de cozinhar macarrão de mais ou de menos. É um truque simples que ajuda a controlar as porções e evitar desperdício. Agora essa eu duvido você acertar. Aquele bolsinho minúsculo da sua calça jeans. Aquele, sabe, que mal cabe uma moeda, sempre foi um mistério para muita gente. É um moedeiro? É um porta-chaves? A verdade é que a sua origem remonta aos tempos dos cowboys e tem um toque de elegância. Esse bolsinho foi criado pela Levi's em 1873, junto com a primeira calça jeans, e sua função original era guardar o relógio de bolso.
Naquela época, os cowboys e trabalhadores usavam relógios de bolso e precisavam ter um lugarzinho ali seguro de fácil acesso para guardá-los. Com o tempo, o relógio de pulso se popularizou e o bolsinho perdeu a sua função original, mas permaneceu como um detalhe icônico dos jeans. Você já reparou que muitas tampas de caneta têm um furo ali na parte superior? Não é para secar a tinta e nem para economizar plástico. É um detalhe que pode salvar vidas, acredite ou não. Esse furinho foi adicionado por segurança, caso a tampa seja engolida acidentalmente. Eu sei que parece uma coisa estranha, mas muitas crianças, por exemplo, já engoliram a tampinha da caneta. O furo permite que o ar continue fluindo pela tampinha, evitando que a pessoa sufoque completamente. Isso dá um tempo precioso para que a vítima receba ajuda médica. É uma medida de segurança simples, mas extremamente eficaz, especialmente pensando nas crianças. Agora tem um item que sempre vem junto com roupas novas, que é aquele pequeno pedaço de tecido e botões extras, sabe? Muita gente pensa que o tecido é para testar produtos de limpeza e os botões para substituir os que caem. E você não está completamente errado, mas tem um detalhe a mais. Embora você possa usar o tecido para testar produtos, sua principal função é para pequenos rasgos ou furos na roupa, garantindo que o remendo seja feito com o mesmo material e cor. Os botões extras, claro, são para substituição. É um kit de primeiros socorros para sua roupa, prolongando a vida útil da peça e mantendo-a sempre com uma boa aparência. Se você já digitou sem olhar para o teclado, provavelmente sentiu essas pequenas linhas ali em relevo nas teclas J e F. Não é um defeito de fabricação, e sim um detalhe genial que revolucionou a digitação. Essas linhas servem como guias táteis para posicionar os dedos indicadores corretamente no teclado, sem a necessidade de olhar para ele. As teclas F e J são as teclas guias para a posição inicial das mãos no método de digitação por toque. Com elas, você consegue encontrar a posição certa rapidamente e digitar com mais velocidade e precisão, mesmo no escuro. Uma pequena elevação, um grande impacto na produtividade. Não pra mim, né? Porque eu digito desse jeito aqui. Mas pra maioria das pessoas serve muito bem. Agora pega um grampeador e olha a base de metal onde o grampo se dobra. Você vai notar que ele tem duas opções de dobra. A maioria das pessoas usa apenas uma, mas tem essa outra aqui com uma função muito útil. A base do grampeador pode ser girada para oferecer dois tipos de grampeamento. A posição mais comum dobra as pontas do grampo para dentro, fixando o papel de forma permanente. Mas se você girar a base, as pontas do grampo se dobram para fora, criando um grampeamento temporário. Isso é perfeito para prender papéis que você precisará remover o grampo depois, sem rasgar o documento. Um grampeador, duas funções. Eu aposto que você não sabia dessa, hein? Você já se perguntou para que serve aquele furo no lacre da latinha de refrigerante ou cerveja? Não é só para abrir. Ele tem uma função super prática que a maioria das pessoas ignora. Esse furo foi projetado para segurar o canudo. Depois de abrir a latinha, você pode girar o lacre e encaixar o canudo no furo. Isso evita que o canudo fique subindo e descendo ou que então caia dentro da bebida. É um pequeno detalhe para quem gosta de tomar bebida com canudinho, mantendo ele no mesmo lugar e facilitando a vida, né? A ponta metálica da trena. Aquela que você usa para enganchar e medir coisas. Não é só um gancho, e sim uma ferramenta multifuncional, acreditem se quiser. A ponta da trena tem um pequeno furo que serve para você prender a trena em um prego ou parafuso, facilitando a medição quando você está sozinho. Além disso, a borda da ponta é levemente serrilhada, você já reparou? Essa serrilha não é um defeito, mas sim uma ferramenta para marcar superfícies. Se você não tem um lápis à mão, você pode pressionar a ponta da trena na superfície e arrastar ela para fazer uma marca mais precisa. Duas funções extras e um detalhe que passa despercebido. Essa daqui eu achei muito interessante, gente. Em alguns copos descartáveis, você pode notar umas listras ou marcações em relevo.
A maioria das pessoas pensa que é apenas para dar aderência ou então um design para o copo. Mas essas listras são, na verdade, guias de medida para diferentes tipos de bebida. Você acredita? Pois é, eu também duvidei quando fiquei sabendo. Por exemplo, a primeira listra é a quantidade ideal de licor, a segunda é para vinhos e a terceira é para saber até onde vai a sua cerveja. Muito maneiro, né? Pegue uma garrafa de vinho e olhe no fundo dela. Você vai notar uma concavidade, um buraco para dentro. Esse detalhe é conhecido como punch ou empurrão e não é apenas estético e tem várias funções importantes. Primeiro, ele aumenta a resistência da garrafa à pressão interna, especialmente em vinhos espumantes. Segundo, ele ajuda a coletar sedimentos no fundo da garrafa, impedindo que eles sejam despejados na taça ao servir. Terceiro, ele facilita o manuseio e o serviço, permitindo que o sommelier segure a garrafa pelo fundo com o polegar. E por fim, ajuda no resfriamento da bebida, aumentando a área de contato com o gelo. Um detalhe que faz toda a diferença, não é mesmo? Você já notou um pequeno furo na parte de baixo do cadeado? Não é um defeito, e sim um detalhe essencial para a durabilidade e funcionalidade do seu cadeado, especialmente se ele fica exposto ao tempo. Esse furo tem duas funções principais. A primeira é drenagem. Ele permite que a água que entra no cadeado pela chuva ou umidade, evitando assim que ele enferruje ou congele em baixas temperaturas. A segunda é a lubrificação. Você pode usar esse furo para aplicar óleo lubrificante, mantendo o mecanismo interno funcionando suavemente e prolongando a vida útil do seu cadeado. Em algumas mochilas, especialmente as mais esportivas ou de aventura, você vai encontrar um pequeno pedaço de couro em plástico com duas fendas, que se parece ali um nariz de porco. Não é apenas um enfeite. Esse nariz de porco, ou lash tab, é um ponto de fixação para prender equipamentos extras à sua mochila. Você pode pendurar ali garrafas de água, equipamentos de escalada, tênis sujo ou qualquer outro item que não caiba dentro da sua mochila ou que você queira manter ali acessível. Isso que é um detalhe de design funcional. A maioria das panelas tem um furo na ponta do cabo, né? Claro, serve para pendurar a panela. Mas você sabia que tem uma segunda função super útil na hora de cozinhar? Esse furo serve como um suporte para sua colher de pau, espátula ou concha enquanto você cozinha. Em vez de sujar a bancada ou então procurar um descanso de colher, você pode encaixá-la no furo do cabo da panela. Isso mantém a colher acessível e evita que o molho escorra ali pela bancada. Por último, mas não menos importante, um detalhe que você só percebe se você olhar bem de perto. Aquela pequena tampinha de plástico azul ou de outra cor que fica dentro da tampa do refrigerante. Já reparou? Ela é um segredo para a sua bebida continuar borbulhante. Essa tampinha interna é feita de um material especial, geralmente um tipo de plástico bem macio e flexível. Ela cria uma vedação hermética perfeita com o gargalo da garrafa. E a função principal dela é evitar que o gás carbônico do refrigerante escape. É ela que garante que a sua bebida continue com aquele gás e frescor, mesmo depois de aberta e fechada várias vezes. E aí, curioso, quantas curiosidades dessa você sabia? Eu aposto que muitas te pegaram de surpresa, hein? Até a próxima e continue curioso. Tchau!